A história dos porcos possuídos é uma das passagens mais impressionantes, misteriosas e profundas de todo o Novo Testamento. Ao mesmo tempo que parece simples, Jesus liberta um homem e os demônios entram em porcos. Ela contém camadas de significado que muitos leitores passam por alto. Nesta mensagem, vamos explorar essa narrativa de maneira clara, acessível e profunda, revelando o que realmente está por trás dessa cena poderosa. Usaremos como base os 3 relatos presentes nos Evangelhos: Marcos 5 versículo 1 a 20, Mateus 8 versículo 28 a 34 e Lucas 8 versículo 26 a 39. Cada evangelista destaca um aspecto essencial da história, formando um quadro completo. Marcos descreve a cena com mais detalhes, como um filme. Mateus enfatiza o tempo do julgamento. Lucas mostra a transformação e o testemunho do homem liberto. Prepare-se para mergulhar em um dos encontros mais extraordinários entre Jesus e o mundo espiritual. 1. A chegada a uma terra sombria. Depois de atravessar o mar da Galileia, os discípulos estavam cansados e ainda assustados pela tempestade que Jesus havia acalmado. Quando o barco finalmente encostou na região dos Gerasenos ou Gadarenos, nada parecia acolhedor. Aquele não era um lugar comum. Era uma região de túmulos, montes rochosos e cavernas usadas como sepulturas. Era um cenário de morte. Mas não apenas isso. Ali vivia um homem, ou 2, segundo Mateus, possuído por uma grande quantidade de espíritos malignos. Marcos e Lucas descrevem que esse homem vivia entre os sepulcros. Ele estava nu, ferido, gritando dia e noite, quebrando correntes que tentavam usá-lo para contê-lo. Era considerado perigoso, imprevisível e atormentado. A chegada de Jesus naquele ambiente não foi por acaso. Ele sabia exatamente quem estava ali e o que iria acontecer. Aquele homem era um prisioneiro espiritual, e Jesus estava vindo especificamente libertá-lo. 2. O encontro com a legião. Assim que Jesus pisa na terra, algo extraordinário acontece. O homem possesso corre em sua direção. Mas ele não corre para atacar. Ele se prostra com o rosto em terra diante de Jesus. Os demônios reconhecem algo que muitas pessoas ainda não reconheciam: a soberania absoluta do Filho de Deus. E então, a voz que sai daquele homem não é humana. É uma voz múltipla, fragmentada, distorcida, a voz da legião. Marcos nos dá a frase mais impressionante: meu nome é Legião, porque somos muitos. Na época romana, uma legião era composta por cerca de 6.000 soldados. A mensagem ali não é um número exato, mas sim uma declaração terrível. Aquele homem estava completamente dominado, cercado, oprimido por uma força espiritual gigantesca. Mas apesar disso, esses espíritos se ajoelham diante de Jesus. Eles não têm opção. Eles reconhecem autoridade. Eles sabem quem está no comando. 3. Mateus revela: os demônios sabem que haverá um julgamento. O Evangelho de Mateus traz um detalhe crucial que os outros não mencionam. Quando os demônios veem Jesus, eles dizem: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8 versículo 29, esse versículo é revelador. Ele mostra que os demônios conhecem o seu destino. Eles sabem que existe um tempo determinado para sua condenação final. Eles sabem que vão enfrentar o juízo. Eles sabem que serão destruídos. E o mais impressionante, eles pensam que Jesus chegou ali antecipando esse julgamento. Essa frase revela algo profundo: os demônios têm consciência do calendário espiritual de Deus. Eles sabem que não são eternos. Eles sabem que estão caminhando para o fim. Eles sabem que Jesus é o juiz e que não há como escapar. A negociação dos demônios. O próximo momento é ainda mais intrigante. Em Marcos e Lucas, vemos que os demônios fazem um pedido insistente: não nos mande para fora da região. Esse detalhe mostra que espíritos malignos preferem operar em territórios específicos. Eles criam raízes em ambientes, culturas, vícios, tradições, práticas e locais. Eles estabelecem bases, eles se escondem em padrões espirituais e sociais, mas não para por aí. Ao verem uma manada de porcos por perto, eles fazem outro pedido: deixa-nos entrar nos porcos. E Jesus permite. Ele não negocia, ele não discute, ele simplesmente autoriza. E quando ele autoriza, fica claro que os demônios precisam de permissão para agir.
Eles não têm liberdade absoluta. Jesus controla a situação do início ao fim. Os porcos se lançam no abismo assim que os espíritos entram nos porcos, algo dramático acontece. A manada inteira, cerca de 2.000 animais, corre desesperadamente em direção a um penhasco e se joga no mar. Esse é um dos momentos mais simbólicos da história. Por que os porcos correram para a morte? Porque o objetivo dos demônios sempre será destruir. Eles não conseguem manter controle, equilíbrio ou vida. Eles são um caos. Eles são morte. Eles são destruição. Os porcos revelam o que teria acontecido com aquele homem se Jesus não o tivesse libertado, a destruição completa. Aquela cena serviu como prova visível da libertação invisível. Lucas destaca a transformação depois do acontecimento. Os moradores da região vêm ver o que tinha acontecido. Eles encontram o homem que antes vivia nu, gritando, ferindo-se e dominado. Mas agora ele está, vestido sentado em perfeito juízo. Lucas enfatiza isso de maneira especial, mostrando que a libertação espiritual não é apenas retirar o mal, mas restaurar a identidade, a dignidade e a consciência da pessoa. O homem está tão transformado que ele pede para seguir Jesus. Mas aqui acontece algo surpreendente. Jesus diz: volta para a tua casa e conta o que Deus fez por ti. Jesus envia aquele homem como um missionário, o primeiro missionário da Decápole, uma região pagã. Ele se torna uma prova viva de que nada é impossível para Deus. O medo da população e o pedido para Jesus ir embora. Existe um detalhe triste na história. Quando os moradores percebem o que aconteceu, em vez de agradecer a Jesus pela libertação do homem, eles sentem medo. E pedem para que Jesus vá embora. Eles perderam porcos, mas ganharam a libertação de uma alma. Só que escolheram se apegar ao prejuízo material. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Algumas pessoas preferem manter seus hábitos, seus lucros e suas rotinas, mesmo que isso signifique continuar convivendo com o mal. Algumas pessoas têm mais medo do poder de Jesus do que do poder do diabo. Algumas pessoas não entendem o valor de uma vida transformada. O homem liberto se torna um testemunho vivo. O homem liberto não apenas obedece à ordem de Jesus. Ele se torna uma voz poderosa, capaz de transformar corações. Ele começa a anunciar por toda a região o que Jesus fez. E todos ficavam maravilhados. Ele se torna uma espécie de evangelista pioneira em uma região gentílica. O que significa isso? Significa que Jesus valorizou aquele homem, o enviou com uma missão, e fez dele uma prova viva de que ninguém está longe demais para ser restaurado. Aquela libertação não foi apenas uma obra individual, mas um sinal para toda uma região. 9. O grande mistério revelado agora. Vamos ao ponto mais profundo do estudo. O título desta mensagem fala do segredo oculto que Jesus revela aos demônios. E esse segredo pode ser resumido em várias verdades espirituais claras, presentes no texto. 1. Os demônios reconhecem a identidade de Jesus. Eles sabem que ele é o Filho de Deus. Eles se prostram diante dele. Eles obedecem à sua voz. 2. Eles sabem que existe um julgamento marcado. O tempo final do tormento virá. Nada poderá impedir. 3. Eles não podem agir sem permissão. Toda a autoridade está em Cristo. Até para entrar em animais eles precisaram pedir autorização. 4. Eles operam em territórios. Eles não querem sair de certas regiões. Isso revela que o mundo espiritual age em padrões geográficos e culturais. 5. Jesus expõe a verdadeira intenção deles. A destruição dos porcos mostra a natureza destrutiva dos espíritos malignos. Eles matam, roubam e destroem. 6. A libertação é completa, visível e transformadora. Jesus não apenas expulsa demônios. Ele restaura, cura, veste, devolve a consciência e envia com propósito. 10. Por que essa história é importante hoje? Essa história não é apenas um relato antigo. Ela fala conosco hoje de diversas maneiras. 1. Mostra que o mal espiritual é real. Vivemos em um mundo que prefere ignorar essa realidade, mas a Bíblia deixa claro: existe uma batalha espiritual. 2. Mostra que Jesus tem autoridade total. Nada está acima dele. Nenhuma força espiritual é páreo para sua palavra. 3. Mostra que ninguém está longe demais para ser transformado.
O homem liberto era considerado impossível de recuperar, mas foi completamente restaurado. 4. Mostra que algumas pessoas preferem perder a bênção por causa do medo. Os moradores rejeitaram Jesus por causa dos porcos. Quantas pessoas rejeitam Jesus por causa de desejos, vícios ou interesses? 5. Mostra que Deus transforma libertos em testemunhas poderosas. Aquele homem não voltou a ser quem era antes, ele se tornou maior. 11. Conclusão. O poder de Jesus sobre todo o mundo espiritual. Quando juntamos os 3 relatos, Marcos, Mateus e Lucas, temos um quadro completo. Marcos revela os detalhes da batalha. Mateus revela a consciência dos demônios sobre o juízo. Lucas revela o poder da transformação. No fim, a história dos porcos possuídos não é apenas sobre porcos, demônios ou destruição. É sobre restauração, autoridade e propósito. É sobre um Jesus que atravessa o mar por causa de uma única alma. É sobre um Jesus que enfrenta o caos para libertar um prisioneiro espiritual. É sobre um Jesus que expõe o poder das trevas e mostra que nada é impossível para ele. E é sobre nós, hoje, entendendo que ele continua libertando, restaurando e dando novos começos.